Oi! Hoje é a resenha de dois contos do livro Uns e Outros, Contos Espelhados. O clássico é Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector, e a releitura Simplício, de Eliane Brum. A história que eu transcrever em minhas próprias palavras era igual à que ele contara, só que naquela época eu estava começando a tirar a moral das histórias, o que, se me santificava, mais tarde ameaçaria sufocar-me em rigidez. Esse é um trecho ali do meio do conto da Clarice Lispector, Os Desastres de Sofia, que conta a história de um embate de uma aluna com um professor ali no ensino fundamental. Ela, uma menina de 9 anos, e ele, um adulto corpulento, beirando ao feio. A menina o importunava o tempo todo, realmente atrapalhando tudo ali que pudesse ser ensinado para todos os alunos. E ele, de sua parte, reclamava da postura dela, tentando fazer com que ela ficasse quieta, claro, sem êxito nenhum. Ela tinha noção que a sua atitude, aquele seu comportamento, na verdade demonstrava uma espécie de amor que ela sentia pelo seu professor. E essa relação não muito amistosa perdurou até um dia quando o professor fez um exercício de composição. Ele contou uma certa história com cunho moral e pediu que todos os alunos a reescrevessem com suas palavras. A menina queria mais era poder ir logo para o recreio, brincar lá no pátio, e tratou de escrever o mais rápido possível aquela composição. Petulante como ela só, assim ela o fez, foi a primeira a sair da sala, porque quem acabasse primeiro já poderia se dirigir ao pátio, não precisava esperar o sinal tocar. E ela fez, foi toda triunfante, entregou a composição lá no seu caderno e foi embora. E a partir daí, eu não vou contar o resto da história porque pode estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto. E enquanto isso, vou pular para a releitura Simplício de Eliane Brum. Mas espera, antes de ir para o reconto, acho que já está na hora de fazer um comentário aqui sobre esse livro de releituras. Esse já é o terceiro texto e já dá para perceber uma tendência aqui nessas reescritas. Esses três primeiros autores estão, na verdade, apenas reescrevendo a história sobre um outro ponto de vista. Personagens secundários ou antagonistas estão tendo a sua visão daquela história, o que eu acho muito pouco para uma releitura. Por enquanto ninguém está desdizendo o que está escrito nos textos originais. Ninguém está usando praticamente nada. O que a gente pensa que aquele personagem lá que não ganha voz no original possa dizer na releitura é exatamente o que está acontecendo. Porque na verdade esses personagens acabam confirmando o que a gente já tinha visto no anterior. Então no finalzinho diferente aqui e ali, mas no fundo é a mesma coisa. Por assim dizer, por enquanto são releituras medianas para fracas. E eu estou dizendo isso porque quando eu terminei de ler Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector, eu falei, não, este conto não merece releitura nenhuma, porque ele é muito redondo, para não dizer perfeito. É o tipo de texto que você tem uma interpretação quando lê, você tem uma segunda interpretação quando relê, uma terceira, quarta, quinta. Todas as vezes que você relê esse texto, você vai compreender ele um pouco melhor. Ou, pelo contrário, vai entender menos ainda. Porque afinal de contas, é essa a graça de um bom texto, ele ter múltiplas interpretações, além daquela que o próprio autor quis colocar ali. Todo leitor tem o direito de fazer a sua interpretação pessoal, mesmo que seja uma viagem, mesmo assim é uma interpretação dele. Pois bem, então quando eu pensei que esse texto não merecia uma leitura, também me lembrei que logo a seguir estava o reconto da Eliane Brum, e eu pensei,
que ela vai fazer? É óbvio que ela pegaria o personagem do professor para mostrar a visão dele. Dito e feito. E infelizmente ela foi pelo lado óbvio da situação. Se no texto ali da Clarice ela demonstrava uma afeição da menina, uma afeição amorosa pelo professor, e lá quando se dá um embate entre os dois, o professor, sem querer dar spoiler, meio que confirma aquela possibilidade de amor entre os dois. O que a Eliane fez? Confirmou que o professor estava também apaixonado pela menina, só que com o viés sexual, que claro, ela não tinha lá no conto original. Óbvio, né? Uma menina de 9 anos não tinha como. E já que estamos discutindo as releituras, a gente precisa lembrar que esse próprio texto aqui da Clarice Lispector também é uma espécie de releitura, pelo menos um pouco, porque o título do conto, Os Desastres de Sofia, é uma referência a um livro de uma francesa, justamente Os Desastres de Sofia, escrito pela Condessa de Séquir, que é um livro que trata de uma menininha que tenta fazer alguma coisa certa, mas acaba gerando problemas. Há um forte cunho moral nessas histórias dela. Um livro tido como um bom aprendizado para bom comportamento. E isso já é uma questão no ar aqui para o conto da Lispector. A menina talvez não se chame Sofia. Numa passagem ali do texto, inclusive quando ela está um pouco mais velha, um amigo dela grita seu nome ali na rua para que ela possa se dirigir até ele. Na verdade, ali a gente não ouve, né? O amigo gritar Sofia. Nós vemos apenas a personagem ali, a protagonista, a narradora da história, reclamar que não tem mais cabimento, pela idade dela naquele instante, já mais velha, ter o seu nome gritado pela rua. Afinal de contas, ela já era uma moça. Ou seja, provavelmente não é Sofia o nome dela. O professor também não é nominado, mas na releitura da Eliane Brum, ele é, que é o título do reconto. Simplício. Ou pelo menos dá a entender que é o nome dele. Outra característica dada pela Brum para o professor é explicar a sua feiura, que na verdade ele até gosta de ser uma pessoa obesa. E um outro detalhe interessante é que na verdade ele nunca estava querendo ensinar bem aquelas crianças. Na verdade ele estava querendo desensinar. Mas de qualquer forma, o foco central ali da releitura é realmente a inclinação sexual para com a menina. O que me pareceu bem pouco, porque mais confirma o que a gente podia supor, tentar deduzir, traduzir ali do texto da Lispector. Essa opção da Brum em ficar no viés sexual ali do professor parece que tirou toda a graça do personagem, que era um personagem intraduzível até. Porque o interessante do texto original era a gente não ter certeza sobre o que o professor pensa, afinal de contas era uma visão em primeira pessoa da personagem da menina. E aliás, não era da menina, era da mulher, já mais velha. Tanto que o discurso é de uma pessoa adulta, embora ela tente ali emular o que ela estava sentindo na época. Aliás, a todo momento o narrador diz: eu não sei se eu estava certo no que eu pensava naquela época ou se eu estou certo no que eu estou pensando agora. Ou seja, uma incerteza tanto no passado quanto no presente da narração da história. Aliás, ela pode estar narrando já até velha, porque lembrando, há uma passagem de tempo onde se mostra o personagem com 4 anos a mais, já com 13 anos, já ficando mocinha. Mas não, o discurso ali da narradora com certeza é uma pessoa mais velha, uma mulher madura, e por isso sempre o que nós vimos é na visão dela particular, o que não permite ter certeza sobre as intenções do homem professor. Aí, na versão da Brum, a gente tem a certeza que ele queria Eu acho que perde principalmente a noção que aquele
adulto que a menina enxergava ali era um completo perdedor, um loser, né? Assim como ela mesma se via. O texto é sobre isso, sobre não ter expectativa na vida nenhuma. Ela enxergava isso na figura do homem já adulto e ela se via como criança pequena, uma sem futuro, digamos assim. E nós inclusive temos como leitor a noção dela de decepção quando ela percebe que o adulto ali é pior do que ela. Isso já é um pequeno spoiler, né? Mas, e também isso se perdeu na releitura da Brum, fazendo aquela brincadeira de novo. E se o clássico fosse Simplício, escrito pela Eliane Brum, e uma certa Clarice Lispector resolvesse fazer uma releitura chamada Os Desastres de Sofia? Bom, o texto clássico da Brum seria um pouco truncado. A gente não perceberia direito qual é a idade da menina que o professor tem interesse. Não fica muito claro que é uma menina muito nova. E, como eu disse, ele não teria muita densidade. A história seria só aquele desejo sexual? Ok, tudo bem, aceitável. Mas aí você vê alguém fazer uma releitura chamada Os Desastres de Sofia e oferecer todo aquele contexto muito maior para aquele personagem da menininha, seria uma maravilha. Muito valor agregado. Mas não foi isso que aconteceu. Quem escreveu o clássico foi a Clarice Lispector e a Eliane Brum escreveu apenas uma releitura. Portanto, para Os Desastres de Sofia de Clarice Lispector, eu dou 5 asteriscos, já para a releitura Simplício de Eliane Brum, apenas 2,5. Bom, é isso. Na semana que vem, na quinta-feira, mais uma dupla de contos aqui do Uns e Outros Contos Espelhados. E será sobre um conto de Machado de Assis. Enquanto o vídeo não chega, curte esse daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais.